Pai, na tua presença, eu quero render louvores a ti por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos reserva, de podermos ouvir a tua voz, de podermos falar para o Senhor também da gratidão que temos, dos nossos sentimentos de louvor, de adoração ao Senhor, expressão assim, a partir dos nossos sentimentos, pela gratidão, pelas bênçãos recebidas do Senhor, pelo reconhecimento daquilo que tu és, ó Deus, a tua dignidade de ser adorado, exaltado, bendito. Pedir perdão pelas nossas falhas. Nós somos pessoas que temos, ó Pai, dificuldade de honrar o Senhor em todas as coisas que fazemos. Às vezes, com as nossas atitudes, entristecemos o Senhor. Às vezes, envergonhamos o Senhor e fazemos coisas, ó Deus, que não são dignas, ó Pai, de honra e de louvor ao teu nome. E o Senhor não merece que pratiquemos atitudes inconvenientes. Por isso pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes indevidas. E vivemos num mundo tão cheio de dificuldades, ó Pai, tão cheio de contradições, tão cheio de afrontas, de impiedade, de atitudes, ó Deus, que de fato envergonham o Senhor. Pedimos perdão e tua misericórdia e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a viver de acordo com a tua vontade, para o teu louvor e para a tua glória. Pedimos, ó Pai, por cada família que está conectada nesse momento, nessa live, que a gente possa aprender do Senhor nessa noite, que possamos esquecer um pouco os problemas que nos afetaram durante esse dia e que nós possamos, ó Pai, ouvir a voz do Senhor. Então, dá-nos sensibilidade, resiliência, para que deixemos o Senhor transformar a nossa vida, o nosso coração, e aqueles hábitos, ó Deus, que não convêm ao Senhor possam ser mudados. E oramos pedindo isso em nome do amado Jesus, agradecendo por teu amor inefável. Ó Deus de graça, em nome de Jesus, nós oramos assim nesse momento. Amém. Amém. Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre um comportamento, né? Sobre comportamento. Nós, como povo de Deus, discípulos amados de Jesus, que fomos agraciados, né, pela sua salvação, pela sua mensagem do Evangelho, nós que fomos marcados pelo Espírito Santo da promessa de que somos nova criatura, que nascemos de novo, que temos agora um novo estilo de vida. Eu quero pensar com vocês sobre um comportamento, né? Sobre um comportamento que o próprio Jesus ele disse que nós temos ou devemos ter. E o que eu quero pensar com vocês nesta noite na seguinte frase: ilumine a sua vida através do seu olhar. Quero pensar com você nisso, sobre isso hoje. Por quê, queridos? Porque o versículo que pauta esta reflexão está em Mateus 6:22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha aí, já pensaram nisso? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu quero pensar com vocês sobre esse tema. Ilumine sua vida através do seu olhar, porque, irmãos, pense comigo aqui. Estamos vivendo um tempo bem difícil. E os problemas, eles são enfrentados a partir do nosso olhar. Então, vamos pensar um pouco nisso, nessa frase. Ilumine a sua vida através do seu olhar. Eu quero que a gente pense nisso, queridos, porque nós temos vivido os dias difíceis. E eu quero começar dizendo do final de semana difícil para mim, quando
Deus recolheu um primo bem querido, bem amado, um primo quase irmão, né, meu, de apenas 42 anos, 43 anos, eu acho, 41, não sei. Alguns dizem que ele tinha 41, outros dizem que ele tinha 43. Ele morava lá na Paraíba, na mesma cidade que minha mãe, e adoeceu, né, e foi para o hospital de quarta-feira passada até domingo, né? Foi os dias que ele mais aí resistiu à enfermidade, e não teve como na madrugada de domingo o Senhor o recolheu. Isso foi muito triste para nós, né, aqui em casa, para mim particularmente. Um menino muito bom, um rapaz, né, trabalhador, né, crente em Jesus, né, 2 filhos aí, uma criança e um adolescente, deixou aí para, né, para viver só, sem ele, enfim, muito difícil para nós, muito difícil. Uma família, o mais novo, o caçula de uma família grande, isso deixou a gente aqui em casa bem abatido. O dia de domingo foi bem difícil. E aí entra, às vezes, esses momentos de como eu olho para as circunstâncias, como eu olho para as minhas angústias, como eu olho para os meus sentimentos, como eu observo exatamente tudo que está ao meu redor. Este é um desafio muito grande, porque às vezes os problemas são tão grandes que nós temos dificuldade de olhar a alternativa boa, positiva, algo que possa, digamos assim, salvar a nossa tristeza, né? No caso, trazer aí uma perspectiva diferenciada. Mas eu quero dizer para você que os olhos são a lâmpada do nosso corpo, diz as Escrituras. Obrigado, minha irmã Enilda. Muito obrigado, né? Estamos aí superando o luto ainda, mas Deus há de nos confortar. Ah, obrigado, Manu. Obrigado pelo carinho, tá? E Deus te abençoe também. O próprio Jesus quem disse isso, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E aí eu quero iniciar dizendo que você é aquilo que você vê, né? Você é aquilo que você vê. Sempre as situações que nós enfrentamos tem várias perspectivas de como nós olhamos, né? Às vezes alguém olha de uma forma, outro olha de outra, outra pessoa olha de maneira mais diferenciada. Então, nós somos aquilo que vemos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, diz as Escrituras. Mas se forem maus, você estará mergulhado em densas trevas. Às vezes nós acumulamos pensamentos, olhares, percepções, interpretações extremamente equivocadas da vida, pensamentos que não ajudam, pensamentos que não iluminam, pensamentos que não trazem perspectiva de paz, de alegria, de mudança, pensamentos, né, e olhares interpretativos equivocados que às vezes não contribuem para a nossa vida boa, para a nossa vida saudável, para um corpo, para uma dinâmica de vida e uma perspectiva de ânimo e de alegria, não é? Então, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem maus, se nós olharmos de maneira sempre negativa para as situações e circunstâncias da vida, nós andamos em trevas, nós andamos em escuridão, ou seja, o nosso horizonte não tem perspectiva, não conseguimos ver a luz nem no fim do túnel, não conseguimos olhar nada diante dos nossos olhos, observamos só um mundo cinzento, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Os olhos são as janelas da alma, devemos olhar na direção correta, andar pelo caminho certo, entrar pela porta e na direção que nos conduz para a vida, diz a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos adquirindo nas nossas interpretações do nosso
da nossa maneira de viver. Os olhos, como eu disse, são as janelas da alma. Se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, se você quer ser alguém que tenha vitória diante da vida e das lutas, primeiro eu quero que você pense se você tem um coração grato. Então, a primeira coisa que nós precisamos olhar é ao nosso redor. Olhar aquilo que já aconteceu na nossa vida. Então, olhe para ou tenha um coração grato. Você precisa olhar para trás com gratidão. Afinal de contas, você é o que é hoje porque alguém te fez você ser aquilo que você já adquiriu. E talvez você diga: mas eu não tenho nada de bom. Não tenho nada de bom. Provavelmente você, se você interpreta por aí, você está olhando não com os olhos bons, não com os olhos iluminados, não com os olhos que podem trazer uma perspectiva de esperança. Então, veja, se você olhar para trás com um coração grato, com gratidão, você vai perceber quantas coisas boas Deus tem feito em sua vida. E aqui eu quero lembrar daquele testemunho que eu falei semana passada, sobre aquele italiano que viveu 93 anos, respirando normalmente, e nunca agradeceu a Deus pelo ar que ele respirava. Aí ele foi para o hospital com Covid-19, né? Precisou de ventilação mecânica. Quando ele restaurou a saúde, os médicos disseram: você vai ter que pagar o dia, apenas um dia que você passou respirando por esse aparelho. E ele começou a chorar. E aí os médicos ficaram assustados, eles: não precisa chorar, você precisa somente pagar. E ele diz: eu não estou chorando porque eu vou pagar a ventilação mecânica. Eu estou chorando porque eu passei 93 anos da minha vida sem agradecer a Deus pelo ar que eu respiro. E agora, um dia no hospital, eu tenho que pagar 500 euros por isso. Então, olha para trás com gratidão, vê o que Deus já fez na sua vida. Você precisa olhar o que Deus já fez ao longo da sua história. Você precisa olhar ao redor também com amor. Há pessoas ao seu lado que precisam do seu amor, do seu cuidado, da sua atenção. Olhe para o seu semelhante, olhe para o ser humano que passa, né, perto de você, que você percebe, e olhe com um olhar diferenciado. Não olhe com desprezo, não olhe com ingratidão, não olhe com um coração duro, não olhe com indiferença. Perceba exatamente aquilo que Deus te deu. Há pessoas em condições muito piores do que a sua. Há pessoas numa vida muito mais desgraçada e carecendo de tanta ajuda. Então, olhe para trás, mas não olhe para trás sem enxergar nada de positivo. Olhe para trás e perceba todas as coisas boas que você já recebeu, tantas coisas boas que já fizeram para você, tanta ajuda que você já teve. Olhe para a sua saúde, olhe para a sua família, olhe para a sua casa que você mora, olhe que você sempre teve algo que Deus estava proporcionando para você. Talvez um momento ou outro de dificuldade, de circunstância adversa. Isso é normal para todas as pessoas, passamos por isso. Então, sempre perceba o quanto Deus tem sustentado você até aqui. Então, essa é a primeira coisa. Olhe para trás com espírito de gratidão, com um coração grato. Segundo, tenha um coração arrependido. Tenha um coração arrependido. Você precisa olhar para dentro de você com arrependimento. Não somos pessoas, né, que sempre praticamos as coisas corretas. Somos seres
limitados, inclinados a desviar-se de Deus, a fazer a coisa errada, a provocar a ira de Deus, a pecar contra Deus. Então, olhe para dentro de você e que há pecado a ser confessado. Ainda que caminhemos dentro de uma comunidade evangélica, dentro de alguns princípios das Escrituras, ainda que conheçamos os mandamentos do Senhor, ainda que frequentemos a igreja, ainda que demos paz do Senhor aos nossos irmãos, ainda que olhemos para os nossos irmãos com o nosso olhar de bondade, mas ainda há coisa dentro de nós que precisa ser mudado. Há caminhos tortos a serem consertados. Há palavras indevidas que falamos contra as pessoas e pecamos contra Deus. Há pensamentos equivocados que precisamos nos arrepender. Há atitudes de religiosidade que achamos que estamos agradando a Deus, mas na verdade fazemos mecanicamente, sistematicamente, sem reflexão. E agimos, às vezes, com egoísmo, com soberba, com arrogância, com prepotência. Nós pecamos contra o Senhor. Se nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus e do perdão de Deus e que precisamos obedecer a sua palavra, precisamos amá-lo cada vez mais, nós vamos reconhecer que precisamos confessar os nossos pecados. Isso ilumina a nossa vida, para que a nossa vida tenha cada vez mais mudanças em que nos leve para mais perto de Deus e pratiquemos o amor na sua presença. Então, isso é algo fundamental se nós quisermos, de fato, iluminar o nosso corpo, iluminar a nossa alma e transformar a nossa vida. Então, olhe para dentro de você, com o coração arrependido. E aqui eu me lembro do profeta Isaías, quando no capítulo 6 do seu livro, ele primeiro olha para o Senhor, olha para o trono de Deus, vê o Senhor sentado no trono e ele reconhece que Deus é santo, 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 porque ele vê os anjos dizendo isso, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Depois que Isaías olha para o Senhor, Isaías olha para dentro dele e diz: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que quando Isaías, depois de confessar que ele tinha os lábios impuros, a Bíblia diz que quando ele clama ao Senhor: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo também impuro. E ele diz assim: os meus olhos viram o Senhor. Somente depois que ele olhou para dentro de si, ele diz que ele viu Deus de fato de maneira diferenciada. E aí a Bíblia diz que depois disso veio um anjo e tocou nos seus lábios, com a brasa trazida do altar de Deus, com a brasa purificada, com algo que na verdade trazia para ele toda a purificação do seu pecado. E a Bíblia diz que Isaías foi tocado em seus lábios por aquela brasa e o seu pecado foi perdoado, porque ele olhou para dentro de si. Aí Isaías agora estava com o seu corpo, com a sua vida iluminada. Então, ilumine a sua vida através do seu olhar. Há necessidade, queridos, de olhar para dentro de nós e percebermos o quanto precisamos ser transformados. Há algo que precisa ser consertado em nós. A terceira coisa que eu quero aprender com você aqui tenha um olhar, tenha uma percepção, perceba, entenda, compreenda que Deus é digno de ser exaltado, celebrado e adorado. Então, olha para cima também. Não olhe apenas para dentro de si, mas olhe para cima, olhe para Deus, olhe para o céu. Ainda que seja para clamar de onde me virá o socorro, como diz o Salmo 121, mas olhe para cima, perceba o céu, perceba as obras da criação, perceba o brilho do sol, perceba o vento soprando, perceba as estrelas, perceba a lua. E tenha o entendimento
a percepção de que Deus é digno de glória, de honra e de louvor. Então, exalte ao Senhor. Eu quero aqui contar uma experiência vivenciada já há décadas, né? Início da década de 90, eu ainda era solteiro, era zelador da igreja naquele contexto, né? Um jovem morando sozinho, e era zelador da igreja. E eu morava lá em Fortaleza, estava varrendo a lateral da igreja. A lateral é um corredor bem extenso, em torno de 50 metros de comprimento, né? A parede do muro e para a parede da igreja dá em torno de 1,5 metro de largura apenas, né? E eu varrendo as folhas que ali estavam e o vento dando no sentido contrário. E eu comecei ali a reclamar do vento, porque eu varria para um lado e o vento dava para outro, estava me dando muito trabalho. Enquanto eu varria, o Espírito Santo de Deus falou para mim com aquela música: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo ele é para mim. E aí eu também percebi que aquele vento, né, trazia também a condição de vida e eu podia respirar normalmente. E eu disse: Deus, me perdoa. Eu preciso celebrar o teu nome. E aí eu disse: vento, pode soprar. Não tem problema, eu vou varrer quantas vezes for necessário, agradecendo ao Senhor. Porque, queridos, eu percebi que eu precisava olhar para cima e glorificar a Deus. E eu comecei a cantar essa música. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Então olha para Deus, honra o Senhor, olha para cima, contempla Deus nas obras da natureza, da criação, do universo. Deus domina sobre todas as coisas, Deus domina sobre a sua vida. Ele é digno de ser adorado, de ser aplaudido. Celebre o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte a Deus por tudo aquilo que ele já fez, que está fazendo e ainda vai fazer na sua vida. Ilumine a sua vida olhando para cima. Ilumine a sua vida olhando para cima, olhando para dentro, olhando para o Senhor. Deus já fez muita coisa por você. Deus está fazendo na sua vida, mediante esse tempo tão difícil que você está passando. Mas Deus está fazendo. Somos uma construção em obra. Aliás, somos uma construção ainda inacabada. Deus está transformando a nossa vida. Ele está fazendo e ainda tem promessa para fazer para você. Então olha para cima, contempla a face de Deus, exalta e adora ao Senhor. E finalmente, tenha esperança. Olhe firme para frente com esperança. Isso é algo, queridos, que vai fazer com que a sua vida seja totalmente transformada. Se você não tiver esperança no dia de amanhã, se você não estiver uma fé crendo que Deus há de fazer você superar o deserto e contemplar a terra prometida, aí o seu horizonte de fato vai ser uma treva só. Mas ilumine a sua vida tendo esperança no Senhor Jesus, naquele que te fortalece, naquele que traz alegria e te tira a tristeza, naquele que troca a angústia pela paz, naquele que troca o medo pela segurança e a confiança no Deus Todo-Poderoso. Olhe para frente com esperança. Olhe para frente que há dias melhores. O Senhor prometeu que está contigo todos os dias, todas as noites, em todos os momentos. O salmista Davi, no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. E deixa eu dizer uma coisa que
que eu aprendi essa semana sobre o Salmo 23, o versículo 1. Aquele primeiro versículo que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma interpretação diferenciada quando nós vamos para o texto original daquela frase. Aquela frase, na verdade, está dizendo: o Senhor, que é o meu amigo íntimo, não me deixa em nenhum momento. A ideia daquele versículo do Salmo 23, verso 1, é esta ideia. O Senhor, Jeová, meu amigo íntimo, está comigo em todo momento. Essa é a ideia no original. Então, o melhor de Deus, se você tem essa esperança no Deus eterno e você deve olhar com este olhar de esperança para que a sua vida seja iluminada, para que o seu coração tenha esperança, para que você confie no Senhor, para que a sua vida seja revestida de alegria, de paz, e assim você caminhar na direção ascendente, né, que glorifica o Senhor, que tem uma vida de paz e de prosperidade. Aí você começa a perceber que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. E aqui, esse melhor de Deus ainda está por vir. Eu não estou tratando de questão de eternidade, ou de vida eterna, ou de transformação da sua vida, de obra redentora. Não estou tratando disso. Eu estou tratando de dias melhores, de dias de relacionamento com Deus, de dias de verdadeira adoração. E que você experimentará muito mais do Senhor quando a sua vida estiver nessa perspectiva e você começar a olhar para o Senhor como alguém que está com você em todo momento e de que você pensa não apenas nas circunstâncias, mas olha para o Senhor com o olhar da fé, com a esperança que Deus há de trazer para você o melhor. Coisas maiores de Deus virão sobre a sua vida, em sua vida e através da sua vida. Então, mudar essa dinâmica na perspectiva de que se os seus olhos forem bons, de se o seu olhar estiver aí na perspectiva correta, de caminhar com o Senhor, de amar o próximo, de pedir perdão e de perdoar o seu próximo, de permitir que Deus transforme cada dia a sua vida e você andar nesse pensamento, nessa perspectiva, você vai ter a sua vida iluminada e o seu caminho direcionado pelo Deus soberano. Então, olhe para a vida com os olhos de Deus. Deus olha de maneira diferente para você. Viva na perspectiva de Deus e desfrute o melhor de Deus em sua vida. A ideia é mais ou menos, e é uma ideia é uma comparação bem simples aqui, bem simplória, mas eu acho que vale colocar aqui. Vamos colocar aqui uma situação em que nós estamos numa festa, né, numa celebração, por exemplo, de aniversário, e está todo mundo ali conversando, né, e celebrando e brincando e tal. Aí passa a bandeja de salgadinho, você não come. Depois passa a bandeja do bolo e você não pega o pedaço. Essa é uma questão da forma como você decide vivenciar os momentos. Enquanto os outros comem e se alegram, você não quer por alguma circunstância, não vamos entrar no mérito aqui, mas aí você deixou de se alimentar, você de repente não desfrutou da festa, como todos desfrutaram, e aí você deixou de saborear um momento tão especial com os seus amigos, né, no aspecto da comida. É uma escolha que às vezes a gente faz. Então, aquilo que Deus propõe para você, receba. Deus nunca vai propor para você algo ruim. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é sempre boa, perfeita e agradável, né? Então, tenha a disposição de poder olhar na perspectiva de Deus, pedir que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, para você
decidir de maneira correta, escolher as melhores coisas, olhar ao seu redor aquilo que tem de positivo, aquilo que pode te ajudar, aquilo que pode trazer o melhor de Deus. E se porventura as circunstâncias são adversas por causa de atitudes indevidas, é o momento exatamente de tomar uma decisão e olhar para dentro de si e mudar de comportamento, pedindo perdão a Deus, reconhecendo que pecou, que errou contra o Senhor, e a vida segue, porque Deus é aquele que quer que a gente caminhe para frente com esperança no Deus da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e que Deus nos fortaleça em nome de Jesus, que Deus nos dê a alegria de poder celebrar a vida na esperança de que há dias melhores. Sabemos que há dias difíceis, mas nós temos muitos motivos para agradecer, mesmo em meio às adversidades que enfrentamos. Então, que Deus te abençoe e que Deus venha cada dia mais fortalecer os meus irmãos e ilumine a sua vida com um olhar que pode proporcionar aí o diferencial para a sua vida. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.